Gravando? Vamos que vamos, galera! Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite. Depende de quando você estará assistindo este vídeo. Eu sou o Pai Blito e esta é a plataforma do YouTube do Somos Gigantes. Este quadro que já foi consagrado pelo Diogo Medeiros, pelo Valdir Vijão, como Fala com o Pai. E eu trago aqui sempre umas personalidades cruzeirenses, a galera que tem representado muito bem o torcedor do Cruzeiro no seu trabalho, levando o nome do Cruzeiro Esporte Clube. E hoje o camarada muito especial veio direto lá de Lafayette contar as suas histórias, as suas loucuras, tudo que ele faz pelo Cruzeiro, lá do canal do Zero. Quer dizer, deixa o pai apresentar, deixa ele se apresentar, né, pai? Muito boa tarde, muito boa noite, né? Porque o vídeo aqui ele é atemporal, né, Big? Atemporal, é verdade. Se apresenta pra galera. E quem é o João Paulo Big? Ô pai, primeiramente uma honra estar aqui com você sempre, né? A gente falar do Cruzeiro, coisa que a gente gosta muito, das nossas histórias também. Eu sou o João Paulo Big, né? O Big vem de Lafayette desde criança e sempre aí nessa caminhada junto com o Cruzeiro. O torcedor, às vezes, do interior, ele tem aquela parte meio... Todo mundo fala, pô, o torcedor do interior é foda, mas às vezes ninguém escuta o torcedor do interior, de verdade. E eu tô aqui tentando fazer a minha parte. Comecei na rádio lá e agora estamos aqui no canal do Zero e sempre falando do Cruzeiro. A situação atual não é tão boa, mas não importa. Importa é o Cruzeiro, a nossa camisa, a nossa história, e é isso que a gente gosta, né, pai? Falar da nossa história como cruzeirense e a história do Cruzeiro. E hoje eu tenho certeza que vai ter história pra caralho. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal Somos Gigantes, vai lá, fortalece, se inscreva aqui no nosso canal, deixa o seu like para esse vídeo ser recomendado para vários torcedores do Cruzeiro, conhecer a história do João Paulo Big, que vai ser sensacional, e também faz o mexão do seu canal aí, brother. Tá esperando o quê? É isso aí, pai. Você que me dá essa força toda aí, no canal do Zero, no canal Noticioso, a gente faz um programa de segunda a sexta, ao meio-dia e meio, falando com cruzeirense, de cruzeirense para cruzeirense. O torcedor tem voz, lá a gente consegue trocar ideia com o chat. E é isso, a gente leva os convidados, o pai já esteve lá várias vezes, a cadeira dele está sempre lá. Então a gente faz essa caminhada junto com o Cruzeiro, tentando trazer o torcedor para a resenha de verdade. Como eu falei antes, a gente precisa ter voz e dos meus maiores sonhos eu estou concretizando, que é fazer o canal do Zero na hora do almoço e o fundamentalismo cruzeirense, né, pai? Que eu acho que é uma coisa que a gente toca isso sempre, que sempre exaltar o nome do Cruzeiro Esporte Clube e a nossa camisa e a nossa história. O link do canal do Zero vai estar aqui na descrição e as redes sociais do João Paulo Big também. Aí você lá fortalece, se inscreva lá no canal do Zero, fortalece que vocês vão entender aqui no bate-papo com Fala com o Pai como que é o trabalho do João Paulo Big e também as suas redes sociais para você ficar ligadinho nesse grande cruzeirense. Eu não sei se funciona isso não, mas vou tentar fazer aqui, ó. Link também na descrição, no card, link no card aqui, se tiver como a produção vai colocar. Esse Fala com o Pai é gravado aqui na Cruzeiro Oficial História, torcedor do Cruzeiro. Pensou em Cruzeiro, em produtos oficiais do clube? Pensou em Oficial Store, a loja de todo torcedor cruzeirense, muito bem localizada aqui no Barro Preto, na rua Araguari, ao lado do Clube do Cruzeiro. Então venha que você vai ser super, mega, hiper bem atendido com todos os produtos oficiais. Você encontra aqui todas as camisas da Adidas, os produtos, se você quiser comprar copo, quiser comprar sapato do Cruzeiro, tem aqui na Cruzeiro Oficial Store, beleza? Mas João Paulo Big, tudo tem o início. Como é que foi a sua infância? Conta pra gente, de que você brincava, de que você gostava de fazer quando você era criança. Manda bala. Pai, eu vou te falar antes de colocar o pé no mundo, né? Minha mãe e meu pai tinham o costume de ir ao Mineirão, né? E quando minha mãe ficou grávida, meu pai conseguiu levá-la com 8 meses de gravidez no Cruzeiro Atlético. Por incrível que pareça, um Cruzeiro Atlético muito importante. Dei sorte que foi no ano que eu nasci assim mesmo, porque a gente pode fazer aquela virada, né? Mas foi em 84. 84. Gol do Joãozinho, minha mãe tá lá, e a emoção toda que ela sentiu e meu pai. São dois cruzeirenses, né, raiz de verdade, e dali passou aquela emoção. E a partir dali eu não sabia mais, né, depois que eu nasci, comecei a entender as coisas, existia meu pai, minha mãe e o Cruzeiro. Eu ainda não tinha, meus irmãos são mais novos que eu,
Então ali era a minha família, Cruzeiro, meu pai, minha mãe, meu pai, Cruzeiro. E não existe, eu não consigo me lembrar de nada na minha vida sem ter o Cruzeiro no dia a dia. Comecei muito cedo a ir no Mineirão, com 3 anos de idade, meu pai já me levou no primeiro jogo. Diz meu pai que é mais cedo, mas pela minha memória eu vou nos 3 anos mesmo, foi Cruzeiro e Guarani. Eu consigo lembrar, meu João Paulo, eu consigo lembrar a partir de 5 anos, mano. Caralho, velho, 3 anos eu nem sabia o que eu fazia. Se a minha mãe falasse que eu pulava de paraquedas com 3 anos, eu tinha que acreditar, porque eu não lembro de absolutamente nada, mano. Essa memória é uma memória de elefante, mano. É verdade. E sabe o que é mais interessante? O meu irmão mais novo, né? Ele me zoa, você inventa isso, o pai contou, a mãe, eu falei, não, mas na verdade, eu que conto para eles a história quando a gente estava indo. Eu lembro que pegamos uma chuva muito grande de Lafayette a Belo Horizonte e a gente estava num carro grande, um carro verde, de um vizinho nosso que até faleceu, cruzeirense. Então aquilo ali foi o começo de tudo e pai, e o mais importante de tudo, não tem como esquecer, porque a emoção que eu senti na hora que subi a escada, que é tradicional para nós torcedores, a gente vê aquele campo sensacional e ver a torcida, eu acho que você pode ter até ali 1 ano e meio que alguma coisa vem na sua cabeça. E a minha vida como torcedor, a partir dali, meu pai, muito assíduo do estádio, sempre foi no Mineirão. Meu pai era até conhecido, quem queria ir no Mineirão, lá de Lafayette, arrumava um jeito de encontrar meu pai. Ô Nozinho, meu pai tem um apelido de Nozinho. Nozinho, tu vai no Mineirão domingo? Leva a gente, pô, lá o carro tá cheio, mas sempre a gente, hoje é impossível, né, mas conseguia colocar mais de 5 pessoas dentro do carro. Já tivemos problemas na estrada, que os carros antigamente eram mais velhos. Essa é a nossa vida do interior e o único que não faltava no meio desse carro, eu. Claro. Isso aí não tinha jeito. Meu pai me levava e construía essa história. E você falando de brincadeira que eu fazia, não precisa nem de ir muito longe, né, pai? Eu sou criado de forma de futebol. Eu ganhei, eu acho que um dos primeiros brinquedos que eu ganhei foi um estrelão, um campo de jogo de botão. Botãozinho. Botão. Eu joguei demais. Então, eu era bom demais, sou fanático com isso. E tinha um problema nos meus campeonatos, né? Quando eu disputava com meu primo era muito bom, eu pedia muito para ele, mas às vezes que eu ganhava era com o Cruzeiro, por incrível que pareça. Mas nos meus campeonatos internos, tinha um problema muito sério, pai. O Cruzeiro não podia disputar. Só o Cruzeiro ganhava, só o Cruzeiro ganhava. Aí o cara chegou para mim, ó, então vamos fazer o seguinte, tira o Cruzeiro do campeonato. Aí o que eu falei? Eu posso até tirar o Cruzeiro do campeonato, mas eu tiro o outro também. Aí tirava os dois, aí dava para ter uma competição, mas sempre o Cruzeiro. Eu lembro que minha linha de ataque, eu tinha Hamilton, Robson, Careca, sabe? O meu time era todo armadinho, assim. O goleiro era até o Pereira, eu gostava mais do Pereira do que do Gomes. O Gomes ele foi um bom goleiro. Um bom goleiro. Pra quem não sabe, é o primeiro Gomes, tá, galera? É o primeiro Gomes de 2003, não. Aí o Pereira, eu não sei, eu gradava do Pereira, coisa de criança, né? Depois até conversando com os outros, falando, pô, o Pereira, o tio Gomes e tal. Depois eu o Paulo César, que depois fez parte do Tostão 2. Tostão 2. Mas o meu ídolo mesmo, quando eu comecei, era o Careca, né? Então, camisa 10 do Cruzeiro, nesse time de botão era o Careca. E ele era o artilheiro do campeonato, Cruzeiro campeão com todas as vitórias. E essa era a brincadeira que eu levava. E outra, né? Jogar a minha peladinha ali na rua de casa, que hoje não dá mais, infelizmente. Antigamente tinha, era rua paralelepípedo ainda, rua de pedra, né? E a gente jogava sempre com a camisa do Cruzeiro, perder e ir embora para casa chorando e triste, não tinha igual hoje, as coisas são assim, os caras jogam profissionalmente e ainda conseguem brincar depois de uma derrota, nem na brincadeira não a aceitava, gente conseguia, né? Um amigo de infância. Quando você jogava essas peladinhas na rua, aqui, né, vamos dizer assim, aqui em Belo Horizonte, talvez lá em Lafayette seja diferente, mas conta pra gente. A gente sempre falava assim, esse jogador sou eu. Tipo, eu sempre falava que era o Martilico, e aí ninguém era o Martilico na pelada. Qual era o jogador do Bico? Lá era assim também? Era assim também. A gente tinha, quando a gente estava no gol, né? Porque o menino não gosta de ser goleiro, né? Só quando ganha uma luva, né? Quando eu ia no gol para substituir ali, quando a gente estava jogando, eu era o Pereira. O primeiro era o Pereira. Eu tinha um negócio danado com o Pereira. Gostava mesmo do Pereira. E na frente eu era o Careca. Não abria mão. Se não fosse o Careca, eu não jogava. Tinha muito isso. Um era o Hamilton, outro era o Robson, outro era o Ademir, outro era o Douglas.
E eu era o careca. Sem ser o careca eu não conseguia jogar. E o mais engraçado, né, pai, né? Nessa época, com a gente do interior, até na década de 90 era mais difícil. A gente não tinha camisa do Cruzeiro oficial. Era dificílimo. E quando eu ganhei uma camisa oficial do Cruzeiro, ela era o número 13. Então não tinha como usá-la, entendeu? Então eu fiquei sempre com aquelas camisas que a gente conseguia comprar num bazar ali, numa banquinha ali. A gente no interior a gente fazia isso, e depois, com a expansão da Máfia Azul, começou a ter muita camisa da Máfia Azul chegando, principalmente no interior, a gente começou a usar, mas no começo ali era o careca, camisa 10, era camisa, short e meião, mas tudo do nosso jeito lá. Você falou da Máfia Azul, interessante. Lá em Lafayette tinha Máfia Azul Lafayette? E se tinha, você chegou a fazer parte, usava produtos da Máfia Azul? E é legal também você contar como é que vocês vinham para o Mineirão nessa época. Tinha caravana? Ou vocês ajeitavam, vinha de carro, vinha de ônibus, viagem? Conta para nós. É isso aí, pai. Tem a Máfia Azul Lafayette, né, a MAL, que os caras lá fazem um trabalho espetacular. E eles sempre fizeram as caravanas de Lafayette, porque Lafayette, eu sempre falo, não é brincadeira não, é a cidade mais cruzeirense do mundo. É bom que o próximo que vier aqui, que for de outro lugar, vai me capinar, porque aí ele vai disputando. Lafayette é uma... Rivalidade boa, sadia, né? Sadia. É a cidade mais cruzeirense do mundo, e sempre caravanas, né, pela organizada, que era a Máfia Azul, por torcedores também comuns que faziam muito. Eu lembro do Didi, que fazia muito, tanto é que Cruzeiro e Paysandu em 2003, meu pai não pôde vir, eu vim com o Didi, fazia muito isso, e muitos ônibus, pai, van, ônibus e Kombi. Na época não tinha nem van no começo ali, Kombi, ônibus, e no meu caso, eu saía na frente dos outros meninos da minha idade, porque meu pai não perdia um jogo no Mineirão. Aí era mais fácil para mim, né, entre aspas, a dificuldade de sair de Lafayette para vir em Belo Horizonte, para ir no Mineirão, depois acabar o jogo e voltar, é muito grande até hoje. Ainda mais com os carros de antigamente, com a estrada de antigamente, com tudo que tinha, né? Uma única vantagem é que a estrada era mais vazia e o perigo era menor. Mas a gente fazia isso, pai, toda vez, todo jogo do Cruzeiro, seja no domingo, seja na quarta-feira, na Supercopa, que a gente vinha muito. Conseguia, meu pai juntar os amigos, o Geraldo Bar, o Rubina, que ia muito com meu pai. Eu gosto de lembrar de Djalma, o primo do meu pai, cruzeirense doente. A gente sempre juntava a mesma turma, e o meu pai tinha um problema. Se o cara viesse, se ele trouxesse o cara, e o Cruzeiro não ganhasse, não voltava mais. Então, meu pai era supersticioso. Até por isso, pela superstição do meu pai, que ele nunca me deixou de fora. Que eu sempre fui conhecido ali na nossa rua, e na nossa caravaninha ali no carro, como o pé quente da turma, como eu era criança. Então eu sempre vinha, e isso aí me ajudou muito. E eu agradeço sempre o meu pai por tudo, né, pai? Porque a gente faz essas coisas pelo filho, esperando que um dia ele vai lembrar disso. E eu lembro até com riqueza de detalhes de tudo que meu pai fez nessa época minha de torcedor mirim do Cruzeiro. Só tive uma decepção com o meu pai, né? Nós somos interior, somos muito cismados. Nunca deixou eu entrar na filazinha dos meninos que entravam com o jogador. Não tive esse prazer, mas eu tive. Tava lá. Eu não tive, pai. E se eu te falar com quem que eu entrei com careca. Aí não vamos jogar tudo por lá. E eu sempre fui muito fã do Baratini, mas eu entrei com o careca. E até brincando sobre o careca, o que o careca representou para você, João Paulo Big? Que você pode falar daquele ano de 90, daquele clássico? Pai, eu vou te falar do careca, porque quando a gente é criança, os nossos ídolos têm mais representatividade, sabe? Você olha pro cara, você vê o cara como um ser assim, acima do... E o careca, cara, quando eu ia no Mineirão, eu via aquele cara voluntarioso, pegava a bola e saía cortando. E ele levava o time do Cruzeiro pra frente, sabe? E aquilo ali pra mim era eu quero ser esse cara um dia. E a camisa azul caía muito bem no careca. E ele conseguia fazer. Foi um jogo Cruzeiro e Flamengo em 87, o careca tocando pra lá, pra casa. O time do Flamengo era um time muito forte, o careca levando o Cruzeiro. O time do Cruzeiro não era tanto. Então eu via aquele cara como um super-herói. Então ele trilhou o meu caminho dessa história de ídolos que a gente tem. E o careca, eu vi ele como... E depois foi tudo, em 90, tudo que o careca representou pro Cruzeiro. Mas pra mim,
até começar aquela sequência de Supercopa e Copa do Brasil de 90, eu vi o Careca como um cara assim. Eu vi o Cruzeiro, eu vi o Careca ao mesmo tempo. Então eu agradeço demais essa geração do final da década de 80, pai, porque ajudou muito essa geração bruta que veio da década de 80, que a gente começou uma década muito difícil, mas esses caras conseguiram trilhar o caminho nosso de glória da década de 90, que, cara, se um dia eu ver o Careca, um dia eu vi ele de longe, eu quase, como eu disse, eu vi ele, só consegui cumprimentar e falar, cara, obrigado por tudo, porque a dificuldade na época era muito maior e ele conseguiu. E depois vem Nonato, depois a gente... Né, nós vamos chegar lá. Então, João Paulo Big, você aí falou um pouco da sua infância, aí você já vai entrando ali na adolescência, já tem ali começando a ter as nossas responsabilidades. Como é que era assim para você? Agora eu tenho condição de ir ao Mineirão sozinho, né? A gente dependia dos nossos pais quando a gente era mais criança. Como é que foi? Você organizava caravana, você vinha aí com alguém? Conta para nós. A gente só pra gente tocar no começo da década de 90, que deu início a tudo, né? Eu ia no Mineirão, nos jogos que não podia, infelizmente agora eu não vou ser preso por causa disso, né? Mas meu pai me trazia naqueles jogos à noite da Supercopa que criança da minha idade não podia entrar e eu conseguia, meu pai convencia a polícia, alguém que estava ali próximo, eu entrar por baixo, como é que eu vou voltar para Lafayette para trazer o menino de volta. E isso foi me trazendo assim um jeito de cruzeirense diferente do outro, sabe? Não é que eu estou falando que eu sou mais cruzeirense que o outro, mas eu senti ali que eu fazia parte de uma família que era o Cruzeiro. Antes o Cruzeiro fazia parte da minha família e depois eu sentia fazendo parte da família Cruzeiro, indo para o Mineirão nos jogos importantes e tal. E foi assim, meu pai sempre vindo no Mineirão, pai, sem mentira nenhuma, quem me conhece sabe que é verdade. Todas as decisões da década de 90 que o Cruzeiro decidiu em casa, ou fez o primeiro jogo para decidir fora de casa, eu estava presente com meu pai. Então isso me trouxe, cara, uma casca como torcedor, um orgulho muito grande. E a partir dali, eu pensei, você falando da partir da adolescência, o meu pai começou a ficar mais velho, começou a cansar de algumas coisas que acontecia em estádio. Faz parte, né? Torcedor fumando e soltando fumaça na cara dele, 130 e tantos mil pessoas com uma pessoa que já está mais velha, foi diminuindo. E eu comecei a arrumar um jeito de vir. Eu comecei com meus amigos, a gente organizava uma van para poder vir, até antes de eu tirar a carteira. Depois que eu tirei a carteira, eu vinha no meu carro, a gente conseguia vir e nós juntávamos um bonde maior, não só o meu carro, Juninho Dionísio, meu amigo que vem sempre, Marcinho, a gente juntava a turma e conseguia vir. E foi assim que eu comecei. Aí eu ia trazendo fazia grupo, né? Depois do WhatsApp aí já estamos mais longe, né? Já estamos muito modernos. Já estamos muito modernos. Eu encontrava com a turma que ia no Mineirão, já combinava, quarta-feira tem de novo. O Cruzeiro joga 9h30, então a gente vai sair de Lafayette 4 horas da tarde. Ô Big, você tá doido, 4 horas da tarde, jogo 9h30? Meu filho, se você pega o anel rodoviário pesado ali, com o jogo do Cruzeiro com 80 mil pessoas, você não vai chegar lá na hora não. E tentava convencer um ali, aqui, e foi assim, e nós estamos fazendo o nosso bonde, né? A gente chamava o bonde dos 3 pontos, e foi isso, pai. Ele não parou, né? A dificuldade de vir é muito grande. Tem o petróleo, a alimentação, a nossa cervejinha que é tradicional, então não fica barato, mas a gente junto ali conseguir trazer o torcedor. Às vezes eu passava alguma decepção de ter que vir sozinho, né? Porque sabe que torcedor brasileiro, os meus amigos até vai ficar bravo comigo um pouco. Até suou, né? A sirene. Não faça isso, não que ele vai falar agora. Mas às vezes, né, quando você está no meio de tabela, o cara tá ali tomando a cervejinha no domingo, meio-dia, chamar ele pra vir no Mineirão, falar assim, ó, vamos no Mineirão, o Cruzeiro vai jogar hoje. Pô, não tem chance de chegar lá, não tem chance aqui, cara. Falei, gente, é o prazer de ver o Cruzeiro jogar, é simples isso. Mas às vezes eu conseguia um ou outro nessa fase, mas normalmente juntava essa turma aí. Tem uns guerreiros aí que vão se sentir ofendidos, mas não é. Juninho Dionísio que eu citei não é um desses e tal, mas a verdade é, quando o bicho pega, o
torcedor dá uma desanimada. Isso faz parte do futebol brasileiro, pai. Sim, que aqui nós temos a cultura da vitória apenas, não de só ir no campo para ver o clube jogar. Tanto que se você chegar para vários torcedores aí do Brasil inteiro afora e perguntar o seguinte: quem foi o vice-campeão brasileiro há 3 anos atrás? Ninguém vai saber. Ninguém sabe. Porque o segundo colocado e ali o 14º fica praticamente o mesmo para o torcedor brasileiro, né? Exatamente. A gente fala assim, eu tenho um orgulho muito grande de poder ver o Cruzeiro jogar. Até tem uma história que a gente vai contar para frente aqui, que faz parte disso. A minha alegria, a alegria da minha vida, pai, sem demagogia nenhuma, é ver o Cruzeiro jogar. Tá difícil? Tá. Mas ele tá lá. Enquanto o Cruzeiro, essa camisa, estiver jogando, saudade que eu tô do Mineirão, eu vou estar ali sempre. Isso não quer dizer apoio incondicional, isso quer dizer um torcedor que torce para o clube dele, não pelos campeonatos que ele teve e nem por jogadores, por ninguém. É pelo Cruzeiro, nem pelo adversário. Não. Porque tem muitos torcedores, às vezes, que escolhem adversário, né? Quando o jogo é bom, quando é um Flamengo, quando é um clássico, né? Quando é uma semifinal. Aí, jogo importante tem mais apelo para o torcedor, né? Muito. Então não importa o adversário, não importa a competição, não importa os jogadores, você vai pelo Cruzeiro Esporte Clube, ponto final. Então conta para nós, João Paulo Big, você já fez alguma loucura pelos Cruzeiro, alguma coisa que você fala, bicho, depois você vai falar, olha o que eu fiz, mano, se eu fosse racional, talvez eu nem faria, mas como eu fiz na minha emoção de torcedor, eu acabei fazendo. Conta pra nós. Não, é que quando eu morei em Alfenas, né, aqui em Lafayette é 100 quilômetros, dá pra fazer ida e volta, né? Mas eu morei em Alfenas, eu estudei em Alfenas, fiz direito em Alfenas e não podia ficar fora do Mineirão. Então, meu pai quando vê isso vai ficar numa tristeza danada, mas eu vou poder, agora, né... Como é que é o nome do seu pai mesmo? Nozinho, lá em Lafayette eles conhecem como Nozinho. Seu Nozinho, então, seu Nozinho, isso que ele vai contar, que eu não sei ainda o que é coisa de torcedor. Não brigue com o João Paulo quando ele chegar em casa. Vai. A atenção ele vai chamar, eu tenho certeza, porque eu nunca contei esse caso. Estou contando só aqui para você. Eu saí de Alfenas para ver o jogo do Cruzeiro Mineirão. E vou apanhar da Clara também. Porque às vezes eu não falo. É a Clarinha, minha noiva. A sua noiva, né? Um beijo pra Clara, noiva do João Paulo. Vou apanhar também um pouco. Dela eu vou apanhar mesmo. E eu saía de lá para ver o jogo do Cruzeiro. Não dava para ser todos, porque Alfenas é 380, 360 quilômetros daqui. Mas a vontade de estar no Mineirão era muito grande, então não abria mão por nada. Quando não era o jogo assim ideal, teve o Cruzeiro e Baraunas, a estreia do Kerr, que eu estava aqui. Então a gente... Baraunas. Em 2007. Não, 2004. Eu não vou lembrar. Não, 2005, desculpa. 2005, estreia do Kerr contra o Baraunas naquela Copa do Brasil que o Cruzeiro perdeu o Paulista. Salve o Paulista. Isso. Aí outra, pai, que essas... eu e meu irmão, nós temos umas loucuras aí que a gente pega o carro e vai atrás do Cruzeiro, né? A gente foi para Chapecó. Na verdade, nós fizemos um tour. Fomos para Santos, o Cruzeiro ganhou 1-0 com o gol do Thiago Neves, uma jogada do Ábila. De Santos, nós já pegamos o carro e tocamos para Chapecó. O Cruzeiro na oitava de final da Copa do Brasil, nessa primeira aí que o Cruzeiro ganhou com o Mano Menezes. 2017. Eu e meu irmão. A gente pega o carro, fomos para Porto Alegre, já fomos para Brasília. Nós rodamos aí bastante atrás do Cruzeiro, mas o mais de todos, o apito, eu até falei que o apito foi quando eu tenho um problema sério na córnea, chama ceratocone, muita gente tem isso, mas o meu estava mais avançado. E eu não tinha mais jeito, eu usava a lente rígida e não conseguia resolver e fui procurar recurso. Aí resolveram que tinha que fazer ou transplante de córnea ou uma cirurgia chamada anel de Ferrari. E é uma cirurgia muito delicada. Qualquer coisinha você vai ficar sem, né? Faz parte de risco cirúrgico. Você tem que conviver com isso. Esse é um dos momentos mais difíceis meu como torcedor. E foi naquela Copa Libertadores de 2009 que o Cruzeiro estava avançando nas fases. E nesse meio o Cruzeiro fez uma partida com o Atlético. 2 de final. Aí não teve jeito, não podia adiar, eu fui fazer essa cirurgia nos dois, né? Não foi no primeiro para ver se dá certo, já foi nos dois.
para acabar de vez com o problema. Ou rebenta de vez ou soluciona. E eu fui pro racha, de verdade. Aí fiz a cirurgia, todo mundo me perguntava qual o seu maior medo na vida. Todo mundo fala, uns falam isso, eu falo, o meu medo na minha vida é não poder mais ver o Cruzeiro jogar. Isso aí deixei minha mãe e meu pai emocionados, né, gente muito próxima de mim, porque é verdade, é o único medo que eu tenho na minha vida de não poder ver o Cruzeiro jogar. Aí, eu não podendo ir para lugar algum, né, o jogo do 5-0 eu estava lá e no outro eu não podia perder, que era a taça, eu não podia, você tinha que ficar um tempo aí de molho. Eu falei, não, de molho eu não fico, mas como você vai dirigir, você não tá enxergando. O pai de um amigo meu pai não foi nesse dia, o pai de um amigo meu falou assim, não, para você eu vou abrir uma exceção, porque tinha muito tempo que ele me neto, eu vou te levar lá. O Charru, o Zezé, pai do Galo, meu amigo, ajudou a criar o canal do Zero, me pegou, colocou dentro do carro sem eu poder enxergar e para ver o Cruzeiro. Eu não vi o que aconteceu lá dentro, mas eu senti tudo, pai. Eu consigo falar para você tudo os detalhes sem enxergar e conseguir. Graças a Deus, isso foi acho que foi o ápice, porque ali, eu não vendo aquele jogo, na emoção de estar na torcida, eu pensei, pô, será que eu não vou conseguir ver o Cruzeiro jogar mais? E consegui. Mesmo Graças com a dificuldade que eu estou hoje, tem os mesmos problemas, a gente tem que ficar sempre acompanhando, mas pelo menos, independente de qualquer coisa, a gente consegue ver o Cruzeiro jogar, pai. Ô João Paulo Big, e aí você falou, né, você falou o nome qual é o nome do seu amigo que te ajudou? O Rafael Gá. Rafael Gá. E aí você hoje está à frente desse projeto aí do Canal do Zero, que queria que você contasse como que surgiu o Canal do Zero e como está hoje, e os seus desabafos aí que viraliza sempre. Eu postei lá na minha rede social, no meu Twitter. Como a galera fala, eu já fui no seu programa, que você fica bom enquanto você fica bravo, né? Então conta um pouquinho aí dessa trajetória e o porquê que hoje existe o Canal do Zero. Pô, pai, era um sonho que eu tinha, né, de poder falar do Cruzeiro com o cruzeirense, né? E sem eu esperar, eu não tinha ideias, negócio de YouTube, não tinha mesmo, não acompanhava. O padre Zé Maria, que é o padre lá de Lafayette, cruzeirense doente, um cara conhecido saudável, né? O cruzeirense saudável. Saudável. Ele é conhecido na região toda como padre cruzeirense. Ele tem uma rádio, né? A Rádio Queluz. E ele teve a ideia de fazer um programa de estilo o Alterosa Esportes, né? Debate ali, debate com o americano, atleticano, sim, e cruzeirense. Como o Lafayette é um lugar que tem cruzeirense a quase 100%. Fala um pouquinho desses cruzeirenses que moram lá, que a galera conhece, né? Legal demais. Eu já sei aí. O Henrique Papatella. Sim. Quem mais que a gente falou? Você lembrou do... O famoso Maurinho Anastácio. Nosso Maurinho. Olha só, que duplinho, no Rock e no Cruzeiro. Exato. Papatella, Maurinho. Cara, eu vou ficar lembrando que tem uns cruzeirenses que não são famosos, assim, mas são... o pai do Gá que me levou no Mineirão, o Zezé, o meu pai é conhecido como Nozinho Cruzeirense. O Fabinho também é de lá. Fábio Stocla é de lá. Cara, tem muita gente que eu não posso esquecer, o Dionísio, o pai dele que faleceu, o Dionísio. Cara, eu vou esquecer de uma família Graçano, que é minha família que eu fiz como amizade, o Mauro Camarão com os filhos dele, né, o Mauro Júnior, tudo. O Rafael Graçano e o Digão Graçano, que são meus amigos, família de cruzeirenses saudável. Cruzeirenses fanáticos. Saudáveis. Muito. O Camarão conta que pegou estrada 76 para ver o Cruzeiro e Inter, no 75 para ver Cruzeiro e Inter na final do campeonato. Ele entrou dentro do ônibus aqui em Belo Horizonte, foi sozinho, conheceu. Então, tem várias histórias, eu não vou esquecer de alguns aqui, que a gente vai lembrando aos poucos. Mas os torcedores do Lafayette são muito fanáticos com o Cruzeiro, sabe? Tem uma turma que é pesada mesmo. Tem o Gilmar Belavim, que eu tinha esquecido também. Cara, é muito bacana. Por isso que eu te falo, Lafayette não tem como. Você é cruzeirense ou você torce por 5% ali e divide com o Flamengo. Lafayette é o seguinte, meu irmão.
95% lá torce para o Cruzeiro, 2% torcem para os outros times do mundo inteiro e os outros não gostam de futebol. Exatamente. E como foi a história do Canal do Zero? É verdade. Aí o padre me chamou para fazer através do Gá, do Rafael Gá, que citou meu nome para poder ir lá. O padre já conhecia a gente através de um grupo que a gente tem de Lafayette, chama o Maior de Minas. E a gente foi. Um atleticano, na verdade no começo tinha 2 atleticanos, depois um atleticano saiu, 2 cruzeirenses, um americano, que é complicado de achar mesmo, mas nós temos lá no nosso programa o Júlio, que é um americano que conhece do América mesmo, não é fanfarrão, que entende muito de bola, e eu e o Gá, no Cruzeiro. Aí o programa deu certo, cara. O programa deu certo, a gente fala como torcedor e deu muito certo. E eu e o Gá falou assim, pô, a gente tem que pegar o público do Cruzeiro, a gente vê que o povo de Belo Horizonte lá, a imprensa que chega muito lá em Lafayette, que eu bato sempre disso, que a imprensa aqui é torcedora do rival. E a gente chegou a ter uma ideia, vamos fazer um canal, bom, agora no YouTube, o Gá falou assim, tem um negócio no YouTube, dá pra gente fazer. A gente criou o canal do Zero, a gente fazia lá em casa, lá em cima. E era bacana, que a gente gostava de fazer, mas era muito limitado. A gente fazia o programa para 10, 15 pessoas, 20 pessoas. E por incrível que pareça, a gente foi desanimando um pouco com esse negócio, não dava nada, porque a gente falava pra gente mesmo, praticamente. No final do 2019, aquele terrível gol, né, gol da Chapecoense No último lance. Com VAR e tudo. E gol irregular, né? O gol irregular, a partir dali eu procurei psiquiatra, ali acabou pra mim. Eu não tenho vida social a partir dali até hoje. E aí eu liguei pro Gá, vamos reativar o canal do Zero, que a gente tem que falar do Cruzeiro. Não pode acontecer o que está acontecendo, vamos. Aí dei um toque no Fábio Stocker. O Fabinho conhece muita gente, né? Aqui. Fabinho, vamos chamar a turma pra gente fazer o canal do Zero? Ele falou, não, você quer que eu ajude mesmo? Quero. Agora. Aí ligou para um, para outro, para quem mais? Pro Nonato, e foi ligando. Bolão, no Afé Azul, quem, não sei isso, não sei aquilo. Mas ele falou assim, Tom Big, faz o seguinte, você quer fazer isso mesmo? Quero. Então vou te apresentar o canal noticioso, que é do Rodrigo, primo dele. Aí começou tudo, pai. Aí as portas abriram, de verdade mesmo. Aí conheci o Rodrigo me abriu a oportunidade de fazer um programa naquela estrutura espetacular lá. E o canal do Zero ele não é grande, ele é pequeno, não tem muita visualização, mas às vezes acontece umas coisas assim de torcedor, igual a gente tem um fundamentalismo cruzeirense, um desabafo seu, meu, ou que quem tiver lá na hora, aí a gente consegue, porque lá te dá uma estrutura e com a amizade que a gente fez, né, pai? Eu fiz conselho com o Samuca, com outras pessoas aí, com o Ix, principalmente o Giane, conseguiu. Grande abraço para eles. A Giane, pro Ix, o Luiz, Cláudio, o Bento. Mandaram bem demais? Demais. Só explicando a galera o que é fundamentalismo cruzeirense, né? Porque as pessoas ainda não conhecem esse nome, né? Essa ideologia. E quem conhece um pouco, às vezes acaba confundindo fundamentalismo cruzeirense com apoio incondicional. Não tem nada a ver uma coisa com outra, né, João Paulo? A gente sempre tenta colocar isso no programa. O fundamentalismo cruzeirense nada mais, nada menos de que você está enraizado com o Cruzeiro, sentir a situação do Cruzeiro, é você fomentar o nome do Cruzeiro Esporte Clube, é você honrar a camisa do Cruzeiro, é vestir, você querer estar em todos os movimentos do Cruzeiro, é você exaltar o nome do Cruzeiro naquilo que precisa ser exaltado, é você criticar o Cruzeiro no momento que precisa ser criticado, né, dentro do futebol, como a gente vai falar um pouquinho sobre o momento também do Cruzeiro Esporte Clube. Então fundamentalismo é tudo isso. E se você quiser conhecer afinco melhor o que é fundamentalismo cruzeirense, quando que é e qual horário o torcedor pode conhecer esse programa? É isso aí, pai. Toda quinta-feira no canal Noticioso no YouTube, ao 12:30, a gente faz o programa do fundamentalismo cruzeirense. Eu acho muito importante o cruzeirense ver pelo menos uma vez e entender que tem uma diferença muito grande do apoio incondicional com o fundamentalismo cruzeirense.
fundamentalismo cruzeirense na sua maneira geral, é exaltar a história do Cruzeiro, a nossa camisa, né, e tudo que em relação ao Cruzeiro, mas nunca deixar de estar batendo ali nos problemas atuais e futuros, né, com certeza. E aí, vamos seguindo, né, no canal do Zero, aí você estava falando, entrando em contato e tal, Nonato, nós vamos falar também sobre a sua relação com o Nonato, e aí, como é que foi esse início aí? O Rodrigo, quero mandar um grande abraço pro Rodrigo aí, o nosso operador lá do canal Noticioso, gente finíssima, e aí essa estrutura, e como é que você faz? O programa é diário, né, lá no canal do Zero, mas você mora em Lafayette, como é que é essa logística? É complicado, aí é a parte complicada. Só que a gente vai arrumando um jeito ali, outro aqui, né? De poder fazer o programa, de tentar falar com o cruzeirense de uma maneira mais cruzeirense possível, sabe? Não é esconder notícia, mas é falar de acordo com o cruzeirense entende. Existem problemas? Existe, mas também existem soluções. Então, quando a gente passa por falando só de problemas, o Cruzeiro... Pode reparar que toda vez antes de um jogo importante ou de uma vitória importante do Cruzeiro, tem uma notícia bombástica. É uma notícia que sai. E a gente vai tentando trazer isso mais para o lado do cruzeirense. Falando, não, aconteceu isso sim, mas existe isso, isso e aquilo. Tentando dar uma filtrada na notícia e falar do torcedor. Receba o torcedor lá, o torcedor que quiser, fala assim, Bigo, quero participar lá, tá as portas abertas, a gente só faz o programa em prol do Cruzeiro. E essa oportunidade que o Rodrigo abriu para mim, para aquela estrutura lá, eu tive que abraçar ela, pai. É difícil, Lafayette, Belo Horizonte, volta para Lafayette, volta no outro dia, fica aqui na casa da minha noiva, quando possível, volta para Lafayette, faz o programa. Mas, cara, é cansativo, o dinheiro aperta, que é combustível para lá e para cá, essas coisas, não é fácil. A gente está passando essa situação difícil, mas eu conseguindo aqui uma ajuda ali da minha família, uma ajuda ali, outra aqui, a gente consegue botar o canal do Zero ao vivo todo dia. Não sei até quando, pai, sinceramente, porque você faz parte de um projeto consolidado, que é o Somos Gigantes. Se você não tiver um apoio, um engajamento maior, infelizmente o projeto chega um momento que ele não consegue, né, dar sequência. E é isso que a gente está tentando trazer mais torcedores, não para mim começar a ter visualizações, mas para poder manter o canal do Zero no canal Noticioso, que o Rodrigo preza sempre um trabalho muito profissional, e eu agradeço porque eu cresci muito lá no Noticioso também, pai. Você fala sobre isso, somos gigantes consolidados, ainda não estamos consolidados, né? E quando você citou sobre fazer lives para 7, 10 pessoas, eu tive um flashback aqui, naquele cantinho ali, acho que não dá para mostrar ali na tela, gente, várias lives aqui na loja do Cruzeiro, fazendo para 5, 7, 10 pessoas, 15, e aí eu lembro que a galera falava, nó, cara, a gente vem, luta, tira o tempo, mó dificuldade, a gente fazendo live para 15 pessoas, e eu sempre batia na galera e falava, calma galera, a gente ainda vai chegar lá, o negócio é trabalho formiguinha, ainda a gente precisa conquistar o torcedor do Cruzeiro, né? Para um dia, quando a gente abrir uma live, o nosso público está lá. Então, é o que eu posso dizer para você, que hoje Somos Gigantes tem o público dele, graças a Deus. O Noticioso já tem o seu público, né? Que seja lá 100 pessoas assistindo ao vivo, mas é o seu público. E que um dia, pode ter certeza, quando você abrir a live, vai estar lá 1.000 pessoas, 2.000, 3.000 pessoas assistindo, porque é o trabalho formiguinha. Porque afinal de contas, assim como eu criei o Somos Gigantes, eu tenho certeza que você também, quando criou o canal do Zero, por único intuito, de torcedor falando para torcedor, isso, levando a mensagem de torcedor do Cruzeiro para torcedor do Cruzeiro, levando a informação de torcedor do Cruzeiro para torcedor do Cruzeiro, porque eu ouvia muito isso, João Paulo, eu não gosto de tal emissora, eu não gosto de tal rádio, eu não gosto disso. Então é o seguinte, está na hora de nós torcedores fazermos o conteúdo do Cruzeiro. Se você está cansado de ouvir a rádio, aquela TV, cara, vai lá e consome o conteúdo do Cruzeiro, porque tem muitos conteúdos do Cruzeiro. E se você quiser assistir um programa de qualidade, um programa de primeira linha, com falas, com propriedades, informações corretas, é só você ligar 12:30
lá no canal do Zero Noticioso, pai, porque está lá todo dia, não é, João Paulo? É verdade. Muito obrigado, você sempre me ajuda muito, né? E eu falo, é a mesma coisa, eu comecei assim, só para falar com o cruzeirense e, cara, eu tô concretizando esse sonho, mesmo com poucas pessoas, que eu tô conseguindo levar cruzeirense, torcedor mesmo lá, sabe? Eu acho isso muito importante, então a gente vai seguindo o trabalho até quando as possibilidades financeiras, né, permitirem, que eu não tenho apoio de ninguém, só tenho apoio da minha família e do Rodrigo do canal Noticioso, que é muita coisa já, mas a gente tenta seguir para falar do Cruzeiro, que é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, e eu abri mão de tudo mesmo, tem mais, abrir mão profissionalmente, família, para poder estar aqui falando do Cruzeiro, e lembrando que é o pior momento da nossa história. Isso não é mais fácil. É legal, foi até legal você colocar nesse momento pior da história, porque você sempre faz os seus grandes desabafos ali, né, sendo sincero. É legal demais que você vê que você está falando com o seu coração. É aquilo, não é igual algumas coisas que a gente vê que já é condenado ou ensaiado. Não, você é o coração ali do torcedor do Cruzeiro. Não é nem João Paulo Big que está falando, é o torcedor do Cruzeiro falando pra fora. Como é que é aí quando a galera te recepciona com isso, quando você vê alguém compartilhando o seu vídeo, seja em grupo de WhatsApp, ou seja na sua rede social própria? E aí você também queria que você falasse também sobre o momento atual do Cruzeiro. Se você quiser também deixar o seu desabafo, fique à vontade, porque a tela do Somos Gigantes é sua. Ô pai, a situação do Cruzeiro hoje, a gente vai tocar nesse assunto porque é importante. Nós estamos vivendo talvez uma parte muito importante de toda a história que o Cruzeiro vai seguir. Por quê? Hoje o Cruzeiro vive aí de conversas para lá, para cá, tá todo mundo meio que sem norte, né, pai? Nós estamos tentando fazer alguma coisa e não está conseguindo. E quando eu vou lá no canal e vejo antes um desabafo no WhatsApp de um torcedor bruto, raiz, vejo meu pai, Lafayette, aborrecido, a gente não consegue nem conversar, mas o cruzeirense hoje não tem alegria de trocar uma ideia com o outro, ao não ser pensar nisso, em uma solução. A gente antes tinha prazer de chegar, falar assim, vamos juntar todo mundo, que hoje tem Cruzeiro, tal, não sei o que tem. Hoje está todo mundo preocupado com o jogo. Então, cara, aqueles desabafos ali que eu nem consigo fazer de uma hora para outra, fala assim, agora eu vou fazer um desabafo agora, eu não consigo. Eu tenho que pegar o cara, tenho que pegar aquele sentimento meu que eu passei, que eu tô passando, e colocar para fora. O torcedor do Cruzeiro merece muito respeito, cara. E eu tenho muito respeito pelo torcedor do Cruzeiro, como eu tenho demais pela nossa camisa e pela nossa história. Então eu já começo daí. Quando a pessoa, sabe o que eu não acho interessante? Quando eu vejo cruzeirenses mesmos, que eu não sei se são cruzeirenses, fazendo piadinha com o nome do Cruzeiro, fazendo alguma gracinha. Eu acho que o momento não tá para isso, pai. O momento é muito sério do Cruzeiro, a gente tem que ficar batendo na tecla, tem que passar o sentimento do torcedor. Eu conheço tantos torcedores que não tem condições, capacidade tem, condições de vir aqui para falar o que eu estou falando. Então você vê aquele sofrimento da galera, aqueles caras que estão sempre com você, falando assim, pô, Big, e agora, velho? Como é que nós vamos fazer? Você vai WhatsApp? E eu fico assim, eu falei, cara, eu não sei se eu vou aguentar. Sinceramente, pai, eu não sei se eu vou aguentar fisicamente esse batido. Tô falando de ir embora daqui mesmo. Porque o Cruzeiro é a minha vida, velho. Se acabar o Cruzeiro, que não vai acontecer isso nunca, mas acabou comigo. Não tem mais uma coisa que eu falo assim, tô aqui. Não. Eu vivo o Cruzeiro 24 horas, igual eu te falei, desde o meu time de botão até hoje. Falou, mas você cresceu, Big? Cresci, tive responsabilidade. Sou um cara até certo ponto, respeitado por todo mundo, nunca entrei em desavença com ninguém, nunca. Mas uma coisa que me deixa fora do ar é o Cruzeiro Esporte Clube. E eu passando por esse momento, tem pessoas lá de dentro do clube, que falam que é cruzeirense, que envergam aí o título de conselheiro do clube e não pensam no Cruzeiro. Isso aí é inconcebível para mim, que vejo, você também vê muito, pai.
você anda muito aí por Minas Gerais, na cara do torcedor, quem são realmente que está sofrendo, quem são as pessoas que estão realmente sofrendo com o momento do Cruzeiro. E aí, nessas horas, eu venho isso tudo à tona, pai, vendo o meu pai, vendo meus amigos, vendo a gente aqui conversando com a solução. Aí eu falo, eu vou desabafar, cara, aí eu vou, começo e falo realmente, pai, do coração. Você vê que eu não tenho um português muito polido, não tenho esses negocinhos todo muito cheio de muita coisa, não. Mas quando a gente fala de coração. Porque eu vou te falar uma última vez, pai. O Cruzeiro é a minha vida de verdade. Hoje eu não tenho nada. Eu tenho a minha família, a minha noiva e o Cruzeiro Esporte Clube. Se isso aí for para mim bater de frente com qualquer pessoa do mundo, eu vou bater, porque isso faz parte da minha vida desde pequenininho, quando eu comecei a contar aqui. Big, João Paulo Big, mas muita gente chama de Big. De onde veio esse apelido Big? Conta pra nós. Não, o Big. Então vamos lá. O Big é uma coisa assim, inacreditável você falar como é que um negócio desse vira apelido, mas você me pediu para contar, eu vou contar. Na quinta série, lá no Colégio Nazaré, mandar um abraço para a turma toda lá, que o Colégio Nazaré também, na sala era assim, 45 alunos, 40 cruzeirenses, 2 torciam para o outro lado, os outros 3 não gostavam de futebol. Era assim, sim, todo mundo sabe. Ponto. Aí nós éramos de uma turma da última sala, né? Tinha aquilo, né? Primeira sala, segunda sala, e a nossa sala era muito bagunceira, muito mesmo. Então, tudo era zoeira dos caras. Então, aí na quinta série tinha uma matéria de ciências que era a explosão do Big Bang. Uma explosão do Big Bang e tal, né? A teoria de Einstein, da relatividade. Exatamente. Aí o que acontece? O cara é muito gozador e a gente eu sempre fui muito nervoso, né? Apelo muito fácil em relação às coisas assim. Apelava, agora eu tô mais calmo um pouco. Sei lá. Então, ele falou assim comigo. Os meninos, o alemão, Juninho Alemão, meu vizinho, eu não sei nem onde que ele tá, se ele tá na Faiete ainda. Aí ele falou, cara, porque eu sempre fui muito bochechudo, né, pai? E quando, nessa época, eu era muito bochechudo, parecia um ETzinho, mas uma bochecha esquisitíssima, uma coisa inacreditável. Aí o alemão falou assim, imagina essa bochecha do João Paulo inchasse e explodisse, aconteceria um novo Big Bang. Sensacional. Aí o que aconteceu? Eu fiquei puto com aquilo, né? Além de você ficar sem graça com as meninas, né? Você já tá 10 para 11 anos, você já começa a ficar sem graça. Eu já me considerava o cara mais feio da sala. E o cara falando isso, eu falei, puta merda, acabou. Aí. Pegou. E na hora que eu saí da sala, todo mundo já sabia, porque eu apelei demais. Aí virou Big Bang, Big Bang, Big Bang, Big Bang, Big Bang. Aí, para completar, tinha que no mesmo, tinha que ser, pai, no mesmo caminho, na mesma semana, na outra semana, não sei, apareceu a aula de inglês, Big Bang, de Londres, né? Aí, fala, amigo, faz as horas em inglês, fala as horas em inglês lá no Big Bang. A professora, que é a irmã Eunice, tomara que esteja viva até hoje, também não gostava de mim de jeito nenhum, porque eu era muito bagunceiro, então virou uma zona. E aí começou o Big Bang, Big Bang, Big Bang. Big Bang já começou a ficar muito grande. Aí a galera, aqui em Minas vai cortando, né? Exatamente. Aí chegou Big, 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 Big. Aí eu apelando, pai. Hoje muita gente nem sabe que eu chamo João Paulo mesmo. E o apelido é maneiro, cara. É legal demais. Pegou sim, eu muito legal. Não, e hoje é muito foda esse apelido, mano. Eu já até falo. Quem é o Big? É o Big. Eu acostumei agora, mas no começo não foi bacana não, mas agora tá indo, que ajuda. Big é grande, né? Então, vida que segue. Cara, se tivesse como gravar um programa de 2, 3 horas, seria pouco pra gravar com o João Paulo Big. Todo mundo que vem aqui no Fala com o Pai, ele tem que escalar. Preste atenção, não é o Cruzeiro de todos os tempos pra você. Sim. O Cruzeiro que te marcou, os jogadores que te marcaram, a sua seleção do Cruzeiro que te marcou, como por exemplo, eu sei qual é o seu goleiro. Então preste atenção, galera. Não, mas que mais me marcaram, eu não vou poder pôr o Pereira. Eu vou ter que pôr o Dizzy. Sim, beleza, claro. E aí, quando você for falando, eu sei qual é o seu lateral esquerdo, aí você pode abrir um parênteses aí e falar um pouco da sua relação
com esse lateral esquerdo aí, que é muito querido no meio do torcedor do Cruzeiro. Então bora lá conhecer a escalação de todos os tempos do João Paulo Big, que marcou a sua história com o Cruzeiro. Então, vamos lá, pai. É muito difícil nós, cruzeirenses, que a gente, né, acompanhou muitos jogadores importantes, mas eu vou começar pelo Dida. Aí todo mundo vai me perguntar, pô, Big, e o Fábio? Cara, o Fábio foi maior do Cruzeiro. Eu ia perguntar o Big e o Pereira. O Dida foi mais goleiro que o Fábio. O Dida fez milagres um atrás do outro em coisas assim inacreditáveis. Não que o Fábio não fez, mas eu vou ficar com o Dida. Vou ficar com o Dida, o Fábio que me perdoe, mas ele tá também nos meus times do Cruzeiro. O Pereira é coisa de criança, mas quando pode falar de Dida, de Fábio, até do Gomes mesmo, não dá para. Paulo César Borges, que eu estava esquecendo. É muito injustiçado. Muito, e não posso esquecer do muito Paulo César de jeito nenhum, Paulo César Borges, mas eu vou ficar com o Dida. Dida no gol. Na lateral direita, eu não gosto de colocar jogador que jogou no rival. Então o meu lateral direito vai ser o Balu. Na zaga, na dupla de zaga do Cruzeiro, eu vou colocar o... É pra ser difícil mesmo. É pra ser complicado. Essa aí é. Essa seleção é que só tem que... Eu vou pelos que me marcaram mesmo, pai. Eu vou pelos que me marcaram mesmo. Eu vou colocar o Cris na zaga do Cruzeiro. Esse marcou muita história. Marcou. E vou colocar também um cara que, pra muita gente, assim, não fez muita... Sabe? Mas um cara que me fez ver que ele tinha dificuldade, assim, de ganhar a torcida, mas eu vou ficar mesmo pelos que me marcaram. Eu vou ficar, não adianta, vamos criticar, não adianta, eu vou ficar pela qualidade que eu via num cara chamado Célio Lúcio. Puta merda, mano, você foi cirúrgico, baita zagueiro. Outro que não é muito lembrado, por isso que eu sou seu fã, mano, por isso que eu sou seu fã. Não é muito lembrado, por não ter muita mídia, não é, no meio do torcedor do Cruzeiro, mas marcou muito. É só ler alguns livros do Cruzeiro, igual eu estou lendo, ele tem uma grande importância na história do Cruzeiro. Baita escolha. Célio Lúcio. E eu era o meu camisa 4 do meu time de botão também, no começo da década de 90. E na lateral esquerda... Essa daí. Não precisa nem ir de longe, né, pai? Ele vai ser o nosso capitão, o Capita, Nonato, que para mim é o maior lateral esquerdo da história do Cruzeiro. Né? Eu acho que se todo mundo ainda tem dúvida, tem o Vanderlei, tem o Sorin, a geração Sorin para cá, não consegue entender o valor que tinha um Nonato. Tanto é que quando o Nonato saiu do Cruzeiro, ficou um vazio ali na esquerda. Não que o Gilberto não substituiu bem, o Gilberto depois foi até para a seleção, mas de 90 a começo de 98 era o Nonato ali, cara. E o Nonato, muita gente não sabe, mas o Nonato jogava na esquerda, mas era destro. Era destro. E ele conseguia fazer tanta jogada de linha de fundo, como aquela fatal dele, que era entrar para dentro do... né? E fazer as assistências. Então o Nonato, hoje eu posso falar, eu não sei se o Nonato é maior dentro ou fora de campo. Eu conheço o cara tem 14 títulos na história do Cruzeiro, ajudou aí, ó, sem querer nada em troca, alguma coisa pro Cruzeiro, chamando os ídolos para poder fazer vídeo, trazer a torcida. Então, Capita, lateral esquerdo e capitão desse time. Um abraço pro Capita. Agora vamos tocar, mas temos... Agora é a volância aí. As volâncias. Eita. Cara, eu vou ter que ficar... É muito difícil, cara. Sabe o que me marcou? Sabe o que me marcou? O Bruce do Recife. Até por hoje a gente tem uma grande amizade, sabe? Assim, ele me marcou muito, cara. Ele não tem mídia nenhuma, né? Também não é muito conhecido, mas ele marcou. E hoje, coincidentemente, a gente é muito amigo. Só pra dar um tempo aí pra você lembrar. Mas eu vou ficar eu vou ficar relembrando minha época, assim, gloriosa de torcedor. Eu vou ficar com a camisa 5 do Cruzeiro. Eu ia colocar o Ademir, mas eu vou colocar o Douglas, porque ele não é nem ele não joga com a 5, porque eu quero colocar o boiadeiro aí, entendeu? No meu time que marcou. Ele não vai falar com o Cruzeiro todos os tempos, mas o Douglas e boiadeiro
eu acho que eles fizeram talvez a melhor dupla de volantes aí recente do Cruzeiro de 90 para cá. Aquele Dream Team de 92, que infelizmente jogou só 4 meses, né, pai? Que a gente disputou a Supercopa e o Campeonato Mineiro. Então tinha até aquela frase, nunca tão poucos apanharam tanto. Era com esse time. Então é espetacular. Para quem não sabe, Douglas foi considerado na década de 90, como o Big citou anteriormente, o único craque do time. Era o único que você falava, esse sim, ele veio da base do Cruzeiro e era o único craque do time e depois voltou na década de 90, né? Baita escolha aí também na dupla de zaga. Esse é o João Paulo Big, tá ficando muito top essa seleção dele. É agora a meiuca ali. Eu vou, né, que eu já pus os dois aqui, o 5 e o 8, eu vou pôr o 10, né? Vão à moda antiga mesmo, os treinadores da época da nossa base. O Alex, camisa 10. Sem dúvida nenhuma, eu vou colocar o Alex. Eu tinha que colocar mais esse time. Se fosse o Cruzeiro de todos os tempos, eu ia arrumar um jeito de pôr o Alex, mas com o Disseu Lopes ali, né? Só que a sua pergunta, pra gente facilitar a situação, eu vou colocar os que me marcaram vendo. Pode ser, né, pai? Mas é isso, é isso mesmo, né? Mesmo. Então o Alex, sem dúvida nenhuma. No ataque, vou pôr um comando de ataque, eu vou pôr, pra mim, o maior de todos, o Marcelo Ramos, né? Que foi um cara que, na década de 90, que Túlio, Viola, Paulo Nunes, falava demais, fazia gol também, mas falava muito, o Marcelo não, falava com os gols, então ele era espetacular. Eu vou colocar Roberto Gaúcho, de um lado. Garotinho. Vamos no 4-3-3, né? Marcelo, Roberto agora eu não posso ser injusto com ninguém, não, pera aí. Eu não tenho. É difícil. É difícil. É difícil. Falta mais um atacante. Falta mais um atacante. Que cai ali pro lado direito. Cara, eu vou ser criticado porque o cara não tá no Cruzeiro hoje. Ele tá jogando em outro time do Brasil. Mas é um cara que foi importantíssimo pro Cruzeiro. Ele nunca fugiu do jogo, que foi o Everton Ribeiro. Me marcou muito pela capacidade que ele tinha de não fugir das partidas. E ele teve partidas antológicas naquele 2013 e 14, uma que quase ninguém hoje lembra, que foi a virada contra o Grêmio lá na Nova Arena. Na Nova Arena, que o Cruzeiro começou, o Fábio fez milagre lá e o Everton Ribeiro e o Ricardo Goulart conseguiu resolver o problema. Eu não podia deixar ninguém dessa década aqui fora desse time. Se não tivesse feito palhaçada, pai, eu ia arrumar um jeito de jogar, de colocar o Dedé, mas o Dedé pra mim não entra mais nesse time, porque o Dedé também, quando jogou bem, mas minha dupla de zaga está muito bem servida com um dos meus ídolos, Célio Lúcio, e com o Cris, que marcou muito. Eu acho que esse time ficou bom. Ficou espetacular, mano. E a sua escolha de não colocar o Dedé é justamente essa ideia. É um jogador que te marcou. Inicialmente, eu tenho certeza que ele te marcou positivamente, você colocaria, mas hoje ele te marcou negativamente. Então, justo aí a saída do zagueiro. Professor também tem lógico, eu ia te perguntar agora, qual é o treinador do João Paulo Big que te marcou? O meu treinador que me marcou foi o Enio Andrade. Professor Enio Andrade, como era conhecido. O bruxo, como era conhecido. Eu não posso esquecer desse cara. Ele conseguia montar times do Cruzeiro para encarar os outros times de Rio e São Paulo, que eram mais fortes que a gente. Então, professor Enio Andrade, que Deus o tenha, que sempre, quando esteve no Cruzeiro, fez bons trabalhos, né, pai? É isso aí, galera. Esse foi o bate-papo aqui no Fala com o Pai com o João Paulo Big. Eu espero que a gente possa marcar um Fala com o Pai parte 2, porque ficou faltando muita coisa para contar aqui com o João Paulo Big, mas infelizmente nosso tempo é curto. Este vídeo foi gravado aqui na Cruzeiro Oficial Store, a loja de torcedor cruzeirense, que agora também está entregando os seus produtos oficiais de forma delivery. É só você entrar lá no Instagram da Cruzeiro Oficial Store, que também vai estar aqui no link da descrição, e você entra lá, manda um DM e cota o seu produto que eles entregam na sua residência. João Paulo Big, muito obrigado. Tamo junto demais. Bom demais, cara. Vamos tentar tirar o Cruzeiro dessa situação. Quero pedir pra galera, mais uma vez, se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo se você gostou da história do Big. E faz aí a sua última despedida, porque não vai ser eu que vai encerrar, vai ser você. Pai, eu só tenho que agradecer estar aqui com você, na loja do Cruzeiro, no Barro Preto, falando do Cruzeiro. Não tem mais nada que eu preciso. Só vamos lutar aí para
tentar trazer o nosso Cruzeiro de volta para as nossas mãos de verdade, o verdadeiro dono do Cruzeiro, o torcedor. E é isso que a gente vai batalhar. E eu posso te falar, enquanto eu tiver vida, eu vou lutar para isso, pai. Muito obrigado. E tamo junto, ó. Somos gigantes, viu? Parabéns, trabalho seus é espetacular. Um abraço a todos aí. E tamo junto também no canal do Zero. Vamos que vamos, aqui é de torcedor para torcedor. Nunca nos subestime, somos gigantes.